Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Lucas 24, verso 44 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhes, Jesus Cristo falando: Foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, Deus poderoso, diante mais uma vez, Senhor, estamos a tua palavra. Pai, nesta noite eu te peço, Senhor, em meu nome, em nome de todos que estão aqui, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, somos errantes, fomos alvo da tua misericórdia nessa noite e ela nos alcançou, Deus. O fato de eu estar aqui em cima não me torna melhor, Deus, ou menos pecador do que aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Por isso, Senhor, nos purifica, nos dá, Deus, o entendimento para pregar a tua palavra, Senhor, e nos dá, Deus, o entendimento para entender a tua palavra. Senhor, queremos encontrar o revestimento que vem do alto. Queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Queremos, Deus, fazer a diferença nessa terra como igreja, Senhor, que está nessa terra para influenciar e não ser influenciada, que está nessa terra, Deus, para fazer a diferença, Senhor, e não se tornar diferente, Deus, daquilo que o Senhor já disse na sua palavra. Amado Espírito Santo, prepara os nossos corações, e que esta noite seja uma noite de mover e de poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor cresça neste momento e que nós diminuamos, Senhor, porque tu é a glória, tua é a honra e teu é o poder, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Eu quero falar hoje, gente, sobre revestimento de poder. Jesus nos fez essa promessa e Ele nos disse que nós seríamos revestidos, como se nós colocássemos uma roupa, como se nós recebêssemos uma película protetora. E este revestimento nos dá garantias, nos dá segurança. É uma promessa que Jesus fez a cada um de nós. Agora nós vivemos numa época da igreja, um momento em que nós estamos participando, observando ou experimentando experiências com o Senhor, moveres do Espírito Santo dentro da igreja. Com certeza você já de alguma forma sentiu a presença do Espírito Santo hoje. Alguns se arrepiam, outros dá vontade de chorar, o outro quer dar uma cambalhota, se alegram. Enfim, de alguma forma, no momento do louvor, o Espírito Santo já começa a nos animar, já começa a nos fortalecer. O louvor, quando nós entregamos ao Senhor, Ele vem com a sua graça sobre a nossa vida. Isto nos dá experiências. Vivemos experiências com Deus. Só que experiência não é revestimento. Experimentar o Senhor Jesus, ter uma experiência com Ele, não significa estar revestido de poder do alto. E isso faz toda a diferença. Os apóstolos, por exemplo, andaram com Jesus durante 3 anos e meio.
tiveram experiências fantásticas com o Senhor Jesus, viveram com Ele experiências maravilhosas, mas o revestimento do poder só veio quando Pentecostes, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, depois do Senhor Jesus ascender aos céus. Foi o revestimento de poder que mudou Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, lado a lado, e não mudou. As suas características que lhe faziam mal, ele não perdeu. Chegou a negar Jesus, chegou a dar uma espadada na orelha do homem, do guarda lá, porque errou, queria acertar a cabeça. Porque faltava a ele o revestimento do poder do Espírito Santo, que começa a mudar a nossa vida. Experiência com Deus, experiência com o Senhor Jesus, não significa aprovação de quem nós somos ou de como nós estamos nos comportando. Este é um grande erro que nós cometemos. Às vezes nós viemos à igreja e somos tocados pelo Espírito Santo, vivemos uma experiência, mas quando saímos na rua, continuamos vivendo a mesma vida de erro, fazendo as mesmas coisas que a gente sabe, que ninguém precisa apontar. O pecado, quando nós cometemos, nós sabemos que estamos errados, mas a gente continua vivendo a mesma vida errante, como se nada fosse acontecer conosco, e muitas vezes iludidos porque sentimos a presença de Deus, tivemos uma experiência com Deus dentro da igreja. Aí lá fora tomamos um empurrão do nosso adversário, caímos, tropeçamos, falhamos, e aí às vezes nos perguntamos, mas como? Como é que isso aconteceu? Eu me arrepiei inteiro quando o pastor estava pregando, o louvor estava cantando, parece que eu saí cheio de Deus, revestido de Deus. Mas é porque viveu uma experiência com o Senhor e não recebeu o revestimento do Espírito Santo. Para você viver uma experiência com Deus, você não precisa nem estar com Deus. Você não precisa nem fazer parte da igreja. Porque a experiência com Deus não é, como eu te falei, a aprovação de Deus em relação ao que você faz. A experiência com Deus serve para você reconhecer o amor que Deus tem pela sua vida. Se você for olhar para a Bíblia, você vai ver que pessoas que viveram experiências com o Senhor Jesus nem estavam preocupadas com Ele, nem o conheciam até a experiência. A adúltera que foi pega no ato do adultério é um exemplo. Ela foi pega no adultério, os homens da religião, pela lei, queriam apedrejá-la, e ela foi levada até a presença do Senhor Jesus, e ali ela viveu a maior experiência da vida dela. Ela conheceu Jesus, conheceu um Deus encarnado, misericordioso, que muda a vida da gente, independente daquilo que a gente tenha feito. Se nós tivermos uma experiência com Ele, e nessa experiência nos agarrarmos, Ele transforma a nossa vida. Mas ela não estava com Jesus, ela não se arrependeu do ato e foi procurar Ele, ela foi pega. A mulher no poço de Samaria, a samaritana, foi a mesma coisa. Ela nem sabia quem Jesus era, ela estava indo tirar água, uma destruidora de lares, a Bíblia diz, já estava no 6º casamento, sempre casando e descasando, destruindo lares. E a Bíblia diz que apesar disso tudo, o texto começa dizendo em João 4 que era necessário que Jesus Cristo passasse por Samaria. Por quê? Para beber água? Ele que é o rio da vida, Ele que é a água, que se nós bebermos nunca mais teremos sede, como Ele mesmo disse? Não. Ele foi a Samaria e era necessário que Ele passasse por Samaria,
para dar àquela mulher uma experiência que transformaria a vida dela, se a partir daquela experiência ela resolvesse mudar. Então é isso que acontece. A minha experiência que eu vivi com Deus, durma com esse barulho quem quiser. Eu estava num barco lá no Mar da Galileia, com ressaca do dia anterior. Ressaca, e o barco balançando ainda assim. E ali eu fiz uma oração ao Senhor, e o Senhor mudou a minha vida, me deu uma experiência naquele momento. Ali o Senhor mostrou: olha, Fernando, apesar de você estar do jeito que está, fazer o que fez, andar do jeito que andou, apesar de até aqui você ter caminhado dessa forma, eu ainda te amo. Eu ainda tenho um chamado para você. Eu ainda tenho uma missão para você. Se você resolver mudar, eu estou aqui de braços abertos para te receber e para transformar a tua história. Deus fez isso comigo e Deus fez isso com você também, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor já lhe deu uma experiência. Se não lhe deu, fique preparado, porque um dia você terá essa experiência. Todos terão uma experiência. Sabe para que ela serve? Para mostrar o quanto Deus te ama. Para mostrar o quanto Jesus Cristo espera que a partir de você vidas sejam transformadas. E essa experiência Deus nos dá. Porém, essa experiência não é o revestimento de poder. Uma coisa foi a experiência que eu vivi. Quando vim de lá, vim com a experiência de que Deus existia de fato. Preguei agora sexta-feira numa igreja, e contei um pedaço do testemunho e disse que eu sempre cresci sendo muito autêntico. E uma oração que eu fiz ao Senhor foi essa: dizer: Senhor, eu não vou. Se o Senhor existe, não é porque eu cresci dentro da igreja, não é porque todo mundo levanta a mão e dá glória a Deus, não é porque as pessoas fazem um ritual religioso, que eu vou viver esse mesmo ritual se o Senhor de fato não existir, ou se de fato eu não estiver vivendo aquilo que eu estou fazendo. Essa experiência, essa oração sincera fez o Senhor me dar essa experiência de comprovação do seu poder, do seu amor, do seu carinho, da sua misericórdia, do seu ato de nos regenerar. Tudo isso nós temos como uma experiência com Deus. Como é importante a experiência, como é importante você clamar por ela. Jesus disse na sua palavra, a palavra do Senhor diz, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós tivermos no nosso coração um desejo de conhecer a Deus, de saber quem Deus é, Deus vai nos dar uma experiência, um testemunho. Isto, meu irmão, faz a diferença, porque Deus não quer que você ande pelo testemunho do outro. Deus quer que você tenha a sua própria história para contar. Deus quer que você vença o seu próprio gigante. Deus quer que você seja alguém que as pessoas olhem e vejam em você um vencedor e uma vencedora, através de uma experiência com Deus, de você falar da experiência que você teve, e muita gente olhar para você e pensar: será mesmo? Não espere que todos vão dizer: poxa, eu acredito. As pessoas nem sempre vão acreditar. Só que com o tempo elas vão ponderar que você está com seu juízo normal, está fazendo as coisas que você tem que fazer, sendo quem você tem que ajuizado nessa terra, mas contando uma loucura de que o Senhor Jesus Cristo está vivo, porque Ele se revelou a você. Essa é a mensagem da cruz. É loucura para os que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder de Deus, como Paulo disse. Só uma experiência, meu irmão,
para você sair falando essa loucura, sem ter medo daquilo que as pessoas vão dizer. Experiência com Deus. Só que nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de revestimento do poder do Senhor que vem do alto. E são duas coisas diferentes. Primeira coisa que nós temos que entender para sermos revestidos é conhecer o que é a base da nossa fé. A base da nossa fé é o que Jesus Cristo falou aqui, que era necessário que Ele sofresse, que Ele morresse, que Ele levasse sobre si as nossas transgressões, que Ele fosse humilhado, envergonhado, morto numa cruz, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. E Ele ressuscitou. Então, se vamos sair por aí dizendo que somos cristãos, a primeira verdade que nós temos que ter dentro de nós, e convicção de que nós temos que ter dentro de nós, é de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a base da fé. Se você tem dificuldades para crer nisso, não saia por aí dizendo que é cristão, porque de fato ainda não é. Agora, uma experiência com Deus vai mudar tudo isso. Uma experiência com o Espírito Santo de Deus, mesmo que você não tenha o conhecimento da letra, o Espírito Santo de Deus é quem te capacita, é quem te forma, e é quem confirma no teu coração e te convence de que Jesus Cristo está vivo. A palavra do Senhor é um livro profético. Esse instrumento que nós utilizamos em cima do altar para pregar, não é simplesmente um livro mais vendido do mundo. É a palavra de Deus revelada. E nessa palavra ela nos ensina tudo o que nós precisamos fazer ou saber para nos convencer de que Jesus Cristo está vivo. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 10 que o meu justo viverá pela fé. Aquele que vem virá e não tardará, diz a palavra do Senhor. Viver pela fé é viver pela fidelidade a essa palavra. A fé é o nosso instrumento. A fé é a nossa moeda corrente no reino de Deus. A fé é que abre as portas. A fé é que cura. A fé é que salva. A fé é que liberta. A fé é que transforma. A fé é que muda de verdade as nossas vidas. A fé no quê? No Filho de Deus que está vivo e ressuscitou. Hoje Ele age em favor de você, e um dia Ele voltará para te buscar e te levará para um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, onde a antiga ordem passará, tudo se fará novo, e por uma eternidade você viverá com Ele. A fé. E como é que eu encontro essa fé? A palavra ensina pelo ouvir, e pelo ouvir da mensagem de Cristo. Eu estou aqui em cima hoje para você, eu estou pregando a palavra de Deus. E diante dessa ministração, o Espírito Santo vai te convencendo, porque eu estou pregando a palavra de Deus. É só ela que pode mudar. Jesus nos ensinou isso. O primeiro passo que nós devemos dar é buscar o convencimento da sua morte, da sua ressurreição e da realidade fiel, digna e verdadeira de que Ele voltará para buscar a sua igreja. E o tempo está chegando. Não durma no ponto, porque o tempo está chegando. O livro sagrado, as escrituras dizem e anunciaram que Jesus Cristo voltaria, que Jesus Cristo viria primeiro. Jesus diz aqui, era necessário que se cumprisse tudo o que foi dito na lei de Moisés
nos profetas e nos salmos. Se você ler os primeiros 5 livros da Bíblia, se você ler os profetas e se você ler salmos, você vai ver o Velho Testamento inteiro apontando para o dia em que Jesus Cristo viria e se faria carne e viveria nessa terra e morreria em nosso lugar. E esses homens viveram há pelo menos 1000 anos antes de ele vir a essa terra. E essa verdade se cumpriu. Não é simplesmente um conto bíblico, é histórico. Israel hoje é um país, é um sítio arqueológico a céu aberto. Se você tiver a oportunidade de um dia ir para Israel, você vai ver um país em escavações constantes. E o mais interessante é que todas elas começam com um intuito: desmentir o que está escrito na palavra. E quando eles vão cavando, o buraco vai aumentando, eles descobrem que a palavra estava certa. Porque essa palavra é verdadeira, meu irmão. Moisés tirou água da rocha. E a gente sabe que a rocha se chama Jesus Cristo. Ele tirou água daquela rocha, batendo naquela rocha. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Estamos batendo na porta da graça. Peçam e vos será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Nós estamos hoje aqui porque esta porta está viva e esta porta se chama Jesus Cristo. O profeta Isaías, talvez o maior profeta messiânico, 700 e poucos anos antes de Jesus Cristo vir, ele declarou que pelas nossas transgressões, pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Anunciando, e isto se comprovou. Davi diz que no sepulcro tu não me deixarás sofrer decomposição. Quem foi que foi ao sepulcro e não sofreu decomposição? Foi Jesus Cristo. Tudo isso já se cumpriu. Tudo isso já aconteceu. Tudo isso é bíblico e é histórico. Só não enxerga isso quem não busca o conhecimento. Por isso a palavra do Senhor diz: cresça na graça e cresça no conhecimento. Porque o conhecimento liberta, a verdade liberta. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente hoje nesse mundo aprisionada na sua mente. Jesus Cristo veio para libertar a nossa mente. Muita gente está aprisionada na mente porque falta conhecimento, e pela falta de conhecimento duvida do Filho de Deus e está perdendo de viver nessa terra os melhores anos da sua vida, porque vida verdadeira e abundante é só com o Senhor Jesus Cristo. Conhecimento. Esse livro fala de um tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo que essa geração está vivendo. E este tempo anuncia a vinda do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez, agora como Deus glorificado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar levar consigo a sua noiva, a sua igreja, você que está aqui nessa noite. E tudo aponta para isso. A Bíblia fala. Existem alguns elementos que nós estamos vendo hoje acontecer. Qualquer um que esteja olhando para o mundo, atento às coisas que estão acontecendo no mundo, na sociedade, qualquer um que esteja atento além do seu próprio quintal, desde que já não tenha sido vítima das coisas que estão acontecendo no mundo, está observando
que Jesus Cristo está preparando, e o processo está sendo rápido, para que a sua igreja fique pronta para o dia do arrebatamento. A Bíblia fala que dos elementos da volta do Senhor Jesus é o avanço da ciência. Por que o avanço da ciência? Para que o avanço da ciência? Para comprovar tudo que a Bíblia já diz há milhares e milhares de anos, mas o homem é igual a Tomé. Nós somos igual a Tomé. Credes porque viste? Jesus Cristo disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Por isso que o justo vive pela fé. O firme fundamento das coisas que se espera é a prova daquilo que não se vê. Mas mesmo assim Deus é tão misericordioso que está permitindo o homem avançar na ciência, para que elementos que estão na palavra do Senhor sejam revelados, e a igreja tenha convicção. Aqueles que não têm tanto interesse pela busca do conhecimento, se conscientizem que Jesus Cristo está voltando. Porque Ele disse que eu não vim para condenar o mundo, ao contrário, eu vim para salvar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, e por isso o tempo se estende, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. A palavra do Senhor diz que a igreja tem que apressar a vinda de Jesus. O que é apressar a vinda? Volta logo e me leva, Senhor Jesus. Não, é pregar o evangelho a todas as pessoas, para que o máximo número de pessoas sejam salvas, e aí a igreja estará pronta para o Senhor Jesus Cristo voltar. Isso é apressar a vinda do Senhor. Ciência avançando. Falei aqui na quinta-feira, preguei o Salmo 33, uma profecia que foi dita há 3.000 anos atrás, e se cumpriu esta semana. Está em todas as revistas científicas, e se cumpriu aqui no Brasil. Davi, 3.000 anos antes, estava olhando aqui para Mato Grosso. Foi em Mato Grosso que isso aconteceu. Antes disso, alguns anos atrás, os homens gastaram milhares e milhares de dólares, milhões de dólares para descobrir o universo. O homem sabe mais sobre o universo do que sobre a própria Terra. Descobriram que existe água no universo. Que descoberta fantástica! Reservatório de água que é infinitamente maior do que toda a água que existe na Terra. Se tivessem lido Gênesis 2, descobririam muito antes. Porque lá em Gênesis 2, Deus disse para o filho hebreu escravo, Moisés, que viveu no Egito, disse para ele que o Senhor criou os céus e a terra, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento pelas águas que ficaram acima do firmamento, e ao firmamento Deus chamou céu. Isso significa que existe água acima dos céus, e o homem descobriu: que beleza, que maravilha. Quem sabe isso faz alguns agora crerem de que Deus está falando e anunciando e revelando a sua palavra para todos aqueles que dela se alimentam. O Salmo 33, eu falei para você que essa semana se cumpriu uma profecia de 3.000 anos atrás. Salmo 33, no verso 7, diz que o Senhor faz das profundezas da terra reservatórios de água. A super interessante dessa semana, acharam um diamante, que ele é produzido a 450 quilômetros a 600 quilômetros no interior da terra, na profundidade, na zona de transição entre o manto. E nessa zona de transição, nessa profundidade inteira, descobriram um elemento que só vem de um lugar que tem muita água. Ou seja, descobriram que existe água nas profundezas da terra. Que maravilha! O Senhor Jesus Cristo seja dada glória, honra e louvor. O que a ciência está fazendo é apenas comprovando que a palavra de Deus é verdadeira. Agora essa palavra, ela anuncia a volta do Senhor Jesus Cristo. Pelo avanço da ciência, pelos mistérios e sinais
vindos do céu. Jesus falou isso, foi Ele que falou. Haverá fomes, terremotos, grandes tragédias, tribulações como nunca antes foram vistas, e sinais, tragédias e sinais provenientes do céu. Está lá em Mateus 24. Cadê o avião da Malásia? Alguém já achou ele? Alguém achou? O seu iPhone, se você perder em qualquer lugar que ele for parar, você acha? Porque tudo hoje é controlado. E perder um avião? Coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Coisas estranhas vão acontecer. Se prepare para ver coisas estranhas. Essas coisas estranhas são os elementos que dão o sinal que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Prepare-se para coisas piores do que essa. Quer um outro elemento que Jesus falou? A degradação total da família. Tudo que nós estamos vendo hoje na sociedade é uma tentativa desenfreada de desconstruir a família criada por Deus. É o que nós estamos vendo. E toda a história da humanidade está sustentada nisso: no homem, na mulher e na sua prole. E nós estamos observando uma degradação total. Não simplesmente das relações antinaturais, que são pecados aos olhos do Senhor, repugnantes, tanto quanto outros pecados, como adultério, como imoralidades, como bebedeiras e tantos outros. Mas esse está mais evidenciado hoje na sociedade, pelo menos nos meios de comunicação. E a degradação da família no sentido que hoje um casamento não vale mais nada. Um relacionamento vale por pouco tempo. Ontem, quando nós estávamos conversando sobre isso, estava eu e o pastor Fabiano sentado aqui, e nós estávamos conversando e falando sobre as leis. Hoje, para você terminar um casamento, se não se tem filhos, você faz de um dia para o outro. Você vai no cartório, em comum acordo com quem você está casado, e diz: ó, não te quero mais, você não me quer mais, e termina por aqui. Por que que isso acontece? Antigamente a lei dizia que era 2 anos. A lei determinava: ó, você quer separar, então é 2 anos. Por quê? Porque muita gente quer separar na hora da briga, cabeça quente, nervoso, estressado. Então vamos terminar tudo aqui, mas em 2 anos dá tempo da cabeça esfriar. Então tem muita gente que em 2 anos desiste da ideia que estava realizando e volta. Porque o motivo da separação não era algo que garantia a separação. Muitas vezes são motivos torpes. Agora não. Agora é muito fácil, então as pessoas fazem na cabeça quente. E como o diabo sabe que o ser humano é orgulhoso que só, ele sabe trabalhar conosco. No nosso orgulho, a partir do momento que eu já fiz, está feito. Então depois que é feito, não volta mais atrás. Muito difícil. Vamos casar de novo, separamos, vamos casar de novo. Não, difícil. E isso é bíblico. Jesus Cristo falou que assim como eram os dias de Noé, onde os homens viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, ou seja, a facilidade de ir e vir, de terminar um, começar outro, e assim vai, assim será os dias que antecederiam a volta do Senhor Jesus. São elementos, meu irmão, que nós estamos vendo e que Jesus Cristo falou. Sabe um outro elemento? Tudo isso que eu estou falando para você está em Mateus 24. Depois você estuda quando chegar em casa. Grande tribulação como nunca houve. Eu vou ler o que Jesus falou no versículo 21 e 22. Porque haverá grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Será que nós não estamos vendo o mundo entrar num colapso, gente? Eu não estou aqui profetizando o caos, mas quando nós ligamos a televisão, nós vemos o sangue escorrer na tela.
Grande tribulação hoje o mundo está vivendo. Jesus chegou a falar que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Qual é esse amor que Jesus está falando? O amor ao próximo. Hoje nós olhamos e vemos na televisão corpos estendidos no chão e as pessoas passam por eles como se fosse uma casca de banana. Estão se esfriando no amor ao próximo por causa do aumento da maldade. Este é um indicativo, Jesus Cristo falou, da sua volta, do dia em que Ele voltará para buscar a sua igreja. E Ele disse que é grande tribulação, e Ele falou que esses dias serão abreviados. Se nós já estamos vivendo esses dias, meu irmão, saiba que os 6 dias serão abreviados. Sabe por causa de quem? Por causa de você que está sendo fiel, por causa de você que está cumprindo a palavra, por causa de você que não desiste no meio da tribulação, por causa de você que escolheu andar em santidade ao Senhor, por causa de você que escolheu servir a Deus, por causa de você que escolheu botar Deus em primeiro lugar na sua vida, e sabe que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus está preparando a sua igreja, e essa igreja precisa fazer o que agora? O que Ele já falou aqui na sua palavra. Se os sinais estão aí, se o tempo está aí, se as coisas estão evidentes, todos veem, só não vê quem não quer. O que nós precisamos fazer? Pregar a palavra, anunciar o evangelho. Foi isso que Jesus Cristo falou. Vão por todo mundo e preguem a palavra, anunciem a todos, falem para todos. É o momento da igreja se levantar, é o momento de você ser o pastor da sua casa, o pastor dos seus amigos, a pastora das suas amigas, aquele que é o profeta do Senhor, lá onde você está, para fazer a diferença. Este é o tempo. Agora, como é que isso vai acontecer? Pelo revestimento. Temos que ser revestidos de poder. Jesus disse em Atos 1:8: mas receberão poder do alto, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeira coisa que nós precisamos entender é que poder no reino de Deus é diferente do poder do mundo. Precisamos quebrar esse conceito de poder mundano. O poder no mundo é o seguinte: eu mando e você obedece. Poder no mundo, eu determino, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É assim que funciona no mundo, quando a gente fala de poder. No reino de Deus, o poder que o Senhor te dá serve para você servir. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, torne-se o menor. Aquele que se humilha, o Senhor exalta. Aquele que se exalta, o Senhor humilha. É por isso que muita gente não decola no seu ministério, porque ele precisa entender que o poder que o Senhor vai lhe dar vai servir para que ele auxilie, para que ele ajude, para que ele alcance, para que vidas sejam transformadas, para que ele seja um servo do Senhor nessa terra. Segundo princípio é amar. E amar aqueles que são difíceis de amar. Se nós quisermos ser revestidos de poder, vindo do Espírito Santo, nós devemos entender que o Senhor vai nos transformar em servos nessa terra para fazer a sua obra. Devemos entender que o Senhor vai exigir de nós amor. Então, se nós não conseguimos amar, nós não estaremos no reino de Deus. Principalmente aqueles que são difíceis de amar. Tem gente que quer ser usada por Deus, mas ele não consegue amar nem quem lhe faz o bem. Em casa, o alvo são os pais. Na rua, o alvo são os amigos verdadeiros.
Tem gente que Deus é tão misericordioso que dá amigos verdadeiros, mas ele pisa, ele maltrata, ele faz do amigo um escravo. Essa é a grande realidade. É isso que nós precisamos mudar. Muitas vezes o poder que Deus nos dá, meu irmão, não é para subir aqui no altar e pregar a palavra. Você pode ser alguém cheio do poder do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença lá onde você trabalha. De repente o poder que você está buscando do Senhor é um poder para crescer, ganhar aquela promoção, ser chefe de um departamento numa empresa que você trabalha. Este é o poder que você precisa. Se é esse o poder que você precisa, ame aquelas pessoas que estão lá. Sirva aquelas pessoas que estão lá. Faça a diferença como um cristão lá onde você está, sendo um servo do Senhor, servindo o outro. E o Senhor vai te colocar por cima e não por baixo, como diz a sua palavra. Qualquer história de alguém que deu certo na vida, se você ler a biografia de um grande chefe de indústrias, você vai ver que na sua biografia, primeiro ele lavou o chão da fábrica. Você vai ver isso na biografia dos grandes. Você vai ver serviço, porque o Senhor exalta aquele que se humilha, diz a palavra. Princípio da palavra do Senhor não se quebra. Essa semana eu estava vendo a biografia do Joaquim Barbosa. Chegou no nível máximo jurídico nesse país. Aos 16 anos de idade, os pais se separaram, filho de pedreiro com dona de casa. Foi trabalhar no arquivo da biblioteca do Correio Brasiliense para poder estudar, para poder ler, para poder realizar o seu sonho. Foi servir. Talvez foi humilhado porque era negro. E se hoje os negros passam por preconceitos, imagina na época, querendo ser doutor. Mas ele estava lá se humilhando, ele estava lá servindo, ele estava lá fazendo a diferença. E hoje o Senhor o exaltou, porque não importa a cor da tua pele, não importa de onde você veio, não importa como você começou. O que importa, meu irmão e minha irmã, é que se você servir, se você se transformar num servo nessa nação, o Senhor vai te colocar por cima. E um dia as pessoas reconhecerão que Ele é poderoso e foi Ele que fez isso por você. Princípios. O serviço é um deles. É tempo de pregar, meu irmão, o arrependimento. Agora eu quero dizer para você quais são os benefícios desse poder. Você quer revestimento de poder? Existem benefícios extraordinários. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Você vai ver, meu irmão, que aquilo que você está procurando, talvez você ainda não encontrou, porque você está vivendo uma experiência. E hoje Deus quer te revestir do poder que vem do alto. Marcos capítulo 16, verso 17. Jesus começa dizendo: vão por todo mundo, preguem a palavra. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. O primeiro passo é crer, como eu falei para você. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu amo vidas. Eu estou aqui para servir, como Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Eu estou nessa terra para servir o reino de Deus. Depois de tudo isso vem um revestimento, e aí vem os sinais que acompanham. Quando o revestimento do poder do Espírito Santo vem sobre você, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Quem é revestido do poder que vem do alto tem autoridade no mundo espiritual para determinar, e a situação tem que mudar. Jesus diz que em seu nome, revestidos do poder que vem do alto, sinais acompanhariam. Um deles é expulsar demônios.
Olha para o irmão que está do teu lado e diz para ele assim: ó, você tem um adversário. Creia ou não, você tem um adversário. Sabe qual é o nosso erro? É achar muitas vezes que o adversário significa alguém possesso, babando do teu lado. Você já reparou, meu irmão, que a gente não vê mais muita manifestação dentro da igreja? O que aconteceu? O diabo se converteu, será? Não, meu irmão. É que a manifestação é a última ação que ele tem, o desespero. Quando chega a haver uma manifestação dentro da igreja, é porque ele já não tem mais para onde correr. Porque a principal atividade dele é agir no oculto, nas trevas, como diz a palavra. Então muitas vezes a gente fica achando que existe mal só quando há show, espetáculo. E muitas vezes existe alguma coisa muito grave na tua casa querendo te matar, matar os teus filhos, levar o teu marido para bebedeira, levar os teus filhos para droga, levar a tua filha para prostituição, levar o teu marido para o adultério, levar você para o fundo de uma cama numa depressão. Coisas malignas que acontecem. E tem muita gente dentro da igreja sendo alvo, vítima dessas situações. E Jesus está dizendo para você: você tem autoridade para determinar que este mal tem que sair da tua casa. E ele vai sair, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Revestimento. Quando eu sirvo, quando eu amo a Deus, quando eu amo a palavra do Senhor, quando eu me torno uma testemunha, eu anuncio, existe sobre mim um revestimento poderoso, onde o mal não pode mais tocar a minha casa, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo é quem me reveste de todo o mal. Falarão novas línguas. Talvez você precisa de uma nova linguagem para abordar um cliente que você não consegue alcançar. É só língua estranha? Para que serve o poder? Para falar língua estranha dentro da igreja? Para fazer aviãozinho, dar espetáculo? Não, o poder é para ser testemunha do Senhor Jesus. Deus quer que você abra a boca, ainda que seja para fazer uma negociação, e nessa negociação, aquele que estiver te ouvindo veja o poder de Deus na sua vida, pela linguagem nova que Ele te dá em nome de Jesus. Revestimento. Pegarão e serpentes. Sabe aqueles problemas que nos enrolam? Sabe aquela situação que você está enrolado há muito tempo e ela vai te sufocando, e quando você vê, você está totalmente refém daquela situação? Há muito tempo para resolver e não consegue resolver, não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe o que realizar. Jesus Cristo está dizendo que o meu revestimento, Ele está dizendo para você, o meu revestimento, o poder que há em mim sobre a tua vida, você tem autoridade para pegar este problema, e esse problema vai ser solucionado, porque eu te dei essa autoridade. Deus fez isso com Moisés. O que você tem na mão? Uma vara. O que é uma vara? Não é nada, um pedaço de pau. Mas era o ministério de Moisés. Isso que você tem na mão e talvez você desconsidere, acha que não é nada, é o que o Senhor já te deu para fazer grandes coisas nessa terra, para glorificar o nome dEle. Deus disse para Moisés: joga no chão, Moisés, essa vara. O que aconteceu? Virou uma cobra, ele ficou com medinho, saiu correndo da cobra. Deus olhou para ele e disse: pega a cobra. Mas como, Senhor? Pega, e pega pela cauda. Quem já viu o programa Como é que se pega a cobra? Tu pega pela cabeça, se pegar pela cauda é problema. E Deus disse para ele: pega pela cauda, não precisa ter medo disso não. Moisés foi meio temeroso, mas pegou. Quando ele pegou, o poder do revestimento, da autoridade do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, transformou aquela cobra de novo num pedaço de pau, num objeto inanimado. Porque é isto que Deus faz quando Ele te reveste de poder. Tudo aquilo que está vivo tentando te destruir, você pega, e a autoridade do sangue do Senhor Jesus Cristo torna aquilo um nada, para glorificar o nome dEle na sua vida. E é isso, meu irmão. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano nenhum. Sabe por que tem muita gente envenenadinha dentro da igreja e no mundo aí?
porque falta revestimento do Espírito Santo de Deus, se envenena com qualquer coisa. Qualquer coisa está contaminado, está contaminada. Se isso está te batendo na porta, se tudo te magoa, se tudo te envenena, se tudo te faz mal, meu irmão, coloca o sangue do Senhor Jesus Cristo na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está revestido do poder que vem do alto, ainda que leve flechadas, ainda que leve setas do maligno, ainda que passe por tribulações, por problemas, ele permanecerá fiel, porque ele sabe, ele permanecerá em pé, porque ele sabe que aquele que está com ele é maior, aquele que está com ele é fiel, aquele que está com ele não lhe abandonará. Não há nada que vai lhe envenenar, porque o Senhor está na sua vida, em nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes serão curados. Talvez tenha alguém doente na sua casa, seja no corpo físico, seja na alma. Talvez tenha pessoas depressivas no seu relacionamento de amizades. Talvez você conheça pessoas que estão definhando por causa de problemas sentimentais, emocionais, dificuldades. Revestidos do poder, a palavra do Senhor diz que se você impor as mãos, eles vão ser curados e o nome do Senhor será glorificado. Isto é ser testemunha do nome do Senhor Jesus. Isto é ser igreja no tempo de hoje. Esta é a igreja que o Senhor vem buscar, e essa igreja é você, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos creram na palavra de Jesus e saíram pregando a palavra, e o Espírito Santo de Deus confirmava a palavra pelos sinais que a acompanhavam. Você vai sair aqui hoje, daqui de dentro hoje, com uma palavra de Deus sobre a sua vida liberada, revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus, e sinais vão te acompanhar, e você vai começar a ver a manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, porque hoje você não vai viver uma experiência simplesmente, você será revestido com a autoridade que vem do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Então eu quero orar. Primeiro, com aqueles que querem aceitar Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, é o primeiro passo. Confessar a Deus, ao Senhor Jesus diante dos homens, para que Ele lhe confesse diante do Pai que está nos céus. Primeiro passo é você dizer: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, como meu Mestre, como meu Senhor. Não simplesmente alguém que me salvou, mas alguém que é o meu Senhor, alguém a quem eu presto louvor, alguém a quem eu obedeço, alguém a quem eu quero imitar, ser mais parecido com Ele, andar como Ele andou. É o primeiro passo. Segundo, eu quero orar com você, que essa palavra tocou no teu coração e você está dizendo: o Senhor falou comigo, eu quero revestimento, eu quero passar de nível, eu quero subir um degrau, eu quero passar do tempo das experiências superficiais e andar num nível mais profundo de adoração e de conhecimento do Santo. Senhor, hoje eu quero sair daqui revestido. E terceiro, eu quero orar com você que está aí no eu vou ou eu não vou, porque isso é uma coisa que acontece agora. Você quer ir, você entende que o Espírito Santo fala com você, mas o teu adversário diz para você não tomar atitude. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui dentro
neste culto, neste momento, ele não tem autoridade nenhuma para determinar o que você vai ou não fazer. Tudo que você fizer aqui dentro ou deixar de fazer, passa pela tua escolha, porque aqui dentro você está livre. A decisão é sua. Se você nessa noite quer passar do nível das experiências para um nível de profundidade de revestimento do poder que vem do alto, colocando Jesus na tua vida, saia do teu lugar, vem à frente. Vamos orar agora em nome de Jesus enquanto a igreja louva. Espírito Santo, Deus poderoso, Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Pai. Nos colocamos, Deus, na Tua maravilhosa presença, Senhor. Nos prostramos, Pai, no Teu altar nesta noite. Senhor, assim como o Senhor ensinou aos seus discípulos a ficarem em Jerusalém até que do alto tivessem o revestimento do poder do Espírito Santo. Pai, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos em obediência a Ti, prostrados, Senhor, na Tua presença, clamando, Deus, unidos como igreja, como o Senhor assim espera, pelo revestimento que vem do alto, pelo revestimento do Teu Espírito Santo. Pai, onde houver um coração aberto neste lugar, nessa noite, que ele seja revestido, Senhor, que o Teu Espírito Santo desça sobre ele, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre a Tua igreja. Você que é batizado em línguas e há muito tempo não fala, este é o momento do renovo espiritual sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus está renovando os teus dons. O Espírito Santo de Deus está renovando a tua vida. Você que há muito tempo tem clamado, abre a tua boca e começa a dizer que Ele é santo, 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 santo, santo. Você vai ser batizado pelo Espírito Santo de Deus essa noite. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.